Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva nessa hora. Sim, seja. Vamos agora fazer a nossa prece. Vamos nos ligando aos amigos espirituais aqui presentes. E assim, num só pensamento, num só sentimento, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus. Vamos trazendo o nosso bondoso amigo para junto de nós. Mestre, amigo, aqui estamos mais uma vez, unidos para mais uma noite de aprendizado. Pedimos, Jesus, que abençoe o nosso propósito do aprendizado. Nós agradecemos, Mestre, por dividir conosco os seus tesouros de sabedoria, por nos apresentar um Deus que é um Pai de infinita bondade, um Pai que nos ama incondicionalmente. Nós agradecemos, Mestre, pelo Consolador prometido, essa doutrina maravilhosa que nos responde os porquês, que nos dá sentido para a vida. Muito obrigada, Jesus. Que possamos honrar essas dádivas, buscando nos melhorar um pouquinho mais a cada dia. Que você, Mestre querido, possa continuar conosco, nos conduzindo sempre no caminho reto. Que tenhamos disciplina, humildade para seguir-te os passos. Obrigada, Mestre bondoso. Ilumina a nossa razão e o nosso coração e permaneça conosco, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bem, a nossa lição de hoje é: não julgueis para não serdes julgados. Então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, nós vamos encontrar a seguinte passagem: não julgueis para não serdes julgados, pois sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Então, para melhor compreendermos essa lição, eu fui buscar uma historinha do irmão X, que está no livro Cartas e Crônicas, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. Chama-se A Petição de Jesus. Jesus, retido por deveres junto à multidão em Cafarnaum, falou a Simão Pedro: vai, Pedro, à casa de Jeremias, o curtidor, para ajudar a sua filha Sara, que está no leito. Tem a cabeça conturbada e o corpo abatido. Vai sem demora. Ora ao lado dela, e o Pai, a quem rogamos apoio, socorrerá a doente por tuas mãos. Na manhã ensolarada, o discípulo pôs-se a caminho, entusiasmado e sorridente, com a perspectiva de servir. À tarde, porém, quando o sol se punha, vinha de retorno mostrando inquietação
e pesar no rosto. Ah, Senhor, disse ao mestre que lhe escutava os apontamentos. Todo esforço foi em vão. Como assim? Perguntou Jesus. E o apóstolo explicou amargamente. A casa de Jeremias é um antro da perdição. Antes fosse um pasto selvagem. O abastado curtidor é um homem que ajuntou dinheiro a fim de corromper-se. De entrada, dei com ele bebendo vinho no gargalo de pesado garrafão. Não parecia um pai de família, e sim um gozador desavergonhado. Ao receber-me, mandou que procurasse seu primogênito. Saí à procura de Zoar, o filho mais velho. Achei-o enfurecido no jogo de dados em que perdia largas somas. Acolheu-me aos berros, explicando que não se interessava pela sorte da irmã. E me expulsou aos coices, feito uma besta fera. Me afastei apressado quando esbarrei na dona da casa. Expliquei-lhe a razão da minha presença. Contudo, antes de me atender, passou a espancar uma menina, alegando que havia roubado um figo, enquanto a pequena tentava esclarecer que a fruta havia sido devorada pelos galos de estimação. Somente após deixar a menina ensanguentada, a megera resolveu me indicar o aposento de sua filha enferma. Ante o olhar melancólico do mestre, o discípulo prosseguiu. A dificuldade, porém, não ficou nisso. A velha sovina errou na indicação, pois entrei em quarto errado, onde fui defrontado por Josué, o filho mais moço do curtidor, que mergulhava a mão num cofre cheio de joias. Desagradavelmente surpreendido, achou que eu era algum espião da família, a fim de lhe vigiar os movimentos. Quando ergueu o braço para me esmurrar, expliquei-lhe minha situação de visitante em missão de socorro. Embora contrariado, conduziu-me ao quarto da irmã. Ah, mestre, que tremenda desilusão! A doente, logo que me viu, se tornou inconveniente, articulando gestos indecorosos e pronunciando palavrões. Não aguentei mais. Fugi horrorizado e regressei pelo mesmo caminho. Observando que Jesus se mantinha em silêncio e triste, Pedro perguntou após comprido intervalo: Senhor, não fui ao acaso bastante claro? Porventura, não terei procurado cumprir honestamente os teus desejos? Seria justo, mestre, pronunciar o nome de Deus ali, entre vícios e avareza e obscenidades? Jesus, porém, depois de olhar o céu longamente, fixou no companheiro os olhos profundamente lúcidos e exclamou com serenidade: Pedro, conheço Jeremias, a esposa e os filhos há muito tempo. Quando te incumbi de ir ao encontro deles, apenas te pedi para auxiliar e não para julgar. Então veja aí. Eu sempre digo que Pedro nos representa, não é?
Pedro representa a humanidade. E não é bem assim que nós fazemos? Nós adoramos apontar os defeitos dos outros, não é? A gente gosta de olhar o outro, a gente tem facilidade de ver as falhas dos outros, mas nós não gostamos de nos olhar, não é mesmo? O fato é que todos nós somos espíritos imperfeitos, não é? Somos espíritos equivocados, criaturas falíveis, não é mesmo? Portanto, todos nós podemos cair por os caminhos da vida. Estamos sujeitos a isso, não é mesmo? E vamos precisar o quê? De compaixão, não é mesmo? Nós vamos querer para nós clemência, perdão, misericórdia, não é isso? Mas o fato é que a lei de causa e efeito nos dita o seguinte, que cada um colhe os resultados da sua própria semeadura, né? Cada um conforme as suas obras. Então, se nós julgarmos os outros, seremos julgados. Se nós criticarmos os outros, nós seremos criticados. Se nós condenarmos os outros, nós seremos condenados. É preciso lembrar disso. É da lei que cada um receba de acordo com o que deu para o seu semelhante, não é? Por isso André Luiz nos adverte dizendo que você não sabe onde os seus pés tropeçarão. Então, não julgue, né? Não sentencie o seu irmão, porque todos nós estamos sujeitos a errar, estamos sujeitos a cair, né? Porque a perfeição ainda não é deste mundo. Não é fato? A perfeição não é deste mundo. Então todos nós podemos cair. Todos nós podemos errar, né? Então é bom que a gente se lembre sempre da regra de ouro que Jesus nos ensinou. Faça aos outros o que gostaria que os outros te fizessem. Não é? Se eu não gosto de ser julgada, se eu não gosto de ser criticada, condenada, então por que vou fazer isso com o meu semelhante? Né? Então é preciso aprender a se colocar no lugar do outro, antes de ir julgando, de ir falando, criticando, né? Rotulando o outro. É preciso se colocar no lugar do outro. Como é que eu me sairia nessa situação que o outro está passando? Qual seria o meu comportamento? Será que eu estaria agindo como ele está agindo? Ou eu estaria fazendo pior? É preciso fazer essa análise e fazer esse exercício de se pôr no lugar do outro, né? Então, para nós compreendermos melhor ainda que não devemos julgar para não cometermos injustiças, porque muitas vezes a gente julga os outros apenas pela aparência, mas a gente não sabe da verdade a metade.
né? E aí nós cometemos injustiças e teremos que responder por elas, né? Então eu fui buscar mais uma historinha, agora da Meimei, né? Essa historinha da Meimei está no livro Ideal Espírita, psicografado também pelo nosso querido Chico Xavier, e se chama Mensagem do Homem Triste. Passaste por mim com simpatia, mas quando me viste os olhos parados, indagaste em silêncio por que vagueio na rua. Talvez, por isso, estugaste o passo, e embora te quisesse chamar, a palavra esmorreceu na boca. É possível tenhas suposto que desisti do trabalho. No entanto, ainda hoje, bati em vão de oficina em oficina. Muitos disseram que ultrapassei a idade para ganhar dignamente o meu pão, como se a madureza do corpo fosse condenação à inutilidade. E outros, desconhecendo que vendi minha roupa melhor para aliviar a esposa doente, despediram-me apressados, acreditando-me um vagabundo sem profissão. Não sei se notaste quando o guarda me arrancou a contemplação da vitrine, a gritar-me palavras duras, qual se eu fosse vulgar malfeitor. Crê, porém, que nem de leve me passou pela mente a ideia de furto. Apenas admirava os bolos expostos, recordando os filhinhos a me abraçarem com a fome quando retorno a casa. Ignoro se observaste as pessoas que me endereçavam gracejos, imaginando-me embriagado, porque eu tremesse encostado ao poste. Afastaram-se todos com manifesto desprezo. Contudo, não tive coragem de explicar-lhes que não tomo qualquer alimento há 3 dias. A ti, porém, que me fitaste sem medo, ouso rogar apoio e cooperação. Agradeço a dádiva que me estendas. No entanto, acima de tudo, em nome do Cristo, que dizemos amar, peço me restituas a esperança, a fim de que eu possa honrar com alegria o dom de viver. Para isso, basta que te aproximes de mim sem asco, para que eu saiba, apesar de todo o meu infortúnio, que ainda sou teu irmão. É uma bela lição da Meimei, né? É uma história que nos emociona. E muitas vezes nós cometemos essas injustiças. De julgar a pessoa que pede um trocado no farol, que te bate a porta pedindo alguma ajuda, achamos que a criatura não trabalha porque não quer, que a pessoa está pedindo para tomar algum alcoólico, para usar uma droga. Mas a realidade é que nós não sabemos as circunstâncias em que o outro se encontra, não é? Porque cada criatura na face da terra tem a sua prova, tem o seu drama, tem a sua dificuldade. E nós temos o dever
de buscar compreender essas criaturas e ajudá-las. Porque, como eu disse, se estivéssemos no lugar delas, se fôssemos nós que estivéssemos caídos, não gostaríamos que nos estendessem mãos amigas para nos levantar? Sim. Então, por que fazemos diferente? Né? Não devemos fazer mau juízo dos outros pela aparência. Aquele ali não trabalha porque não quer, aquele ali não arruma emprego porque fica escolhendo. Nós não sabemos a situação das pessoas, as circunstâncias. Então não temos o direito de julgar. Não temos moral para julgar ninguém, porque nós não somos perfeitos. Se Jesus, que é um ser perfeito, um Cristo de Deus, não julgou ninguém, quem somos nós para julgar? Não é mesmo? Então é preciso, ao invés de criticar, procurar entender o problema do outro e ajudar no que for possível, não é mesmo? Jesus disse: misericórdia quero e não sacrifício. Então a gente não tem que montar um tribunal e querer julgar o outro. Porque nós não vamos gostar de ser julgado. Então não posso sentenciar o meu irmão, não tenho esse direito de sentenciar ninguém, nem de acusar ninguém. Porque eu não quero ser acusada, eu não quero ser sentenciada, julgada, condenada, não é? Então por que fazer com o outro? É preciso refletir, não é? E para nós irmos caminhando já para o final da nossa lição de hoje, nós vamos buscar no Evangelho de João, no capítulo 8, uma passagem muito importante que vai do item 3 ao 11, que diz assim: estava Jesus ensinando o povo na praça quando chegaram os escribas e fariseus, trazendo uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés nos ordena na lei apedrejar as adúlteras. Tu, pois, que dizes? Eles diziam isso para ver se Jesus caía em alguma contradição, para eles terem motivos para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo na areia. E como eles insistissem, perguntando-lhe, Jesus se endireitou e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, que lhe atire a primeira pedra. Após isto, se inclinou novamente e continuou escrevendo na areia. Então, aos poucos foram eles se retirando. Os mais velhos saíram primeiro. E assim ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus e não vendo mais ninguém, além da mulher, disse-lhe: mulher,
onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E Jesus disse-lhe: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Alguns dizem que quando Jesus escrevia na areia, ele escrevia alguns predicados: ladrão, caluniador, adúltero, assassino. E então, aqueles acusadores, vendo aquilo, foram colocando a carapuça na cabeça e saindo de fininho. Os mais velhos primeiro, porque eles tinham mais pecados, né? Já tinham vivido mais, tinham mais erros do que os mais jovens. Por isso saíram primeiro. Estavam mais carregados de pecados, né? E quando Jesus disse: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, ele fez com que eles o quê? Eles fizessem uma viagem interior, que eles se olhassem interiormente, né? E, claro, encontraram lá os seus pontos de sombra que todo espírito imperfeito tem, né? Suas fraquezas, as suas más tendências estavam lá, e os seus erros também, né? E Jesus conhecia todos eles, como na historinha de Pedro, logo do nosso início da reflexão, que ele disse que conhecia Jeremias, a esposa e os filhos há muito tempo. Da mesma maneira, ele conhecia todos esses acusadores que ali estavam há muito tempo. Conhecia-os, sabia dos seus defeitos, dos seus erros, dos seus crimes cometidos. Ele os conhecia como a um livro aberto. Então não tinha como eles ocultarem nada dele. Quando esses acusadores fizeram essa reflexão, esse mergulho dentro de si mesmos, viram lá os seus erros, né? E foram saindo de fininho, porque ninguém ali, com exceção de Jesus, tinha moral para julgar ninguém, nem acusar ninguém. Não é mesmo? De maneira que eles foram saindo de fininho. E aí eu pergunto: o que é que nos induz a encobrir as nossas fraquezas, os nossos erros, e ver as fraquezas e os erros nos outros? Orgulho. Muito bem, é o orgulho. O nosso orgulho é que vê o cisco no olho do outro, mas não vê a trave no nosso. Acha superior. Né? A criatura orgulhosa, ela se acha mais do que as outras, né? Então ela não consegue ver os seus defeitos, né? Mas o fato é que todos nós temos os nossos pontos de sombra dentro de nós, que são as nossas imperfeições. E esses pontos nós não gostamos de ver e nem de tê-los, né? De admitir que temos esses pontos sombrios dentro de nós, mas nós ainda temos. Temos que buscar trabalhar, iluminar esses pontos escuros, né? Isto sim. E não exigir perfeição do outro que nós ainda não temos. Não é mesmo? A gente quer que o outro seja perfeito, mas a gente não é. Como pode ser isso? Não é mesmo? Então, se temos erros, não temos o direito de condenar ninguém, porque não temos autoridade moral para isso.
Então, para nós fecharmos a nossa reflexão de hoje com chave de ouro, vamos pegar um trecho de uma mensagem de André Luiz que está no livro Comandos do Amor, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, que se chama Não Julgue o Seu Irmão. Se não detens contigo a função de juiz, chamado à cura das chagas sociais, não julgues o irmão do caminho. Porque não existem dois problemas absolutamente iguais. Cada espírito possui um campo de manifestações particulares. Cada criatura tem o seu drama, a sua aflição, a sua dificuldade e a sua dor. Antes de julgar, busca entender o próximo e compadece-te, para que a tua palavra seja uma luz de fraternidade no incentivo do bem. E acima de tudo, lembra-te de que amanhã outros olhos pousarão sobre ti, assim como agora a tua visão se demora sobre os outros. Então, serás julgado pelos teus julgamentos e medido segundo as medidas que aplicas aos que te seguem. Pensemos nisso. Muita paz a todos.